Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Dia 6 de março de 2021. O nosso tema de hoje é Nova Era, parte 4, Inteligência Artificial. Ao longo do tempo, nós estamos cada dia mais nos aperfeiçoando em relação à biotecnologia, à medicina em geral. E estamos na eminência de já estar nos deparando com computadores quânticos. Hoje, somos 100% monitorados e 100% atendidos por um algoritmo. O que é um algoritmo? O algoritmo é simplesmente a inteligência artificial. Ele é um código, ele é colocado, pode ser colocado no computador, que você chega, você faz as suas atividades ali e ele está aprendendo tudo que você faz. Tá? E os robôs, né? Antes eu falei de algoritmo, mas na verdade é robô, que falam com a gente através de ligações, através de cobrança e muitas vezes para passar uma ligação, querendo o nosso CPF, a nossa documentação e assim por diante. Então, um robô já está a par do seu número da sua casa, do seu endereço, do seu telefone e assim por diante. Então, essa tecnologia, por sua vez, ela chega para substituir a mão de obra humana. E até quando? E até quanto o ser humano, já dotado a ter uma certa afinidade com a zona de conforto, ou seja, ter um robô para fazer as coisas para si. É um conforto, é um luxo ter um robô para fazer as suas coisas dentro de casa, ter um robô para você ir no banco para você pagar suas contas, ter um robô para fazer as suas cobranças, ligações telefônicas e tudo mais. Ter um robô de montagem, que hoje já é real, um robô numa fábrica de carro montando os carros.
substituindo a mão de obra humana com mais eficiência. Então a inteligência artificial, ela substitui a mão de obra humana, porém com mais eficiência. E no campo das emoções? Nós temos aí, na eminência também, na indústria do sexo, robôs, mulheres robôs, homens robôs, substituindo os humanos. No filme Matrix, tem uma parte, logo no comecinho ali, que o Neo ele olha, ele está plugado, e ele olha e tem aquela legião totalmente plugados, ou seja, os bebês plugados e alimentando as máquinas, e as máquinas tomando conta. Então o Neo ele deu uma explicação de como que, e apareceu, se vocês voltarem lá no filme e perceberem, apareceu como que iria ficar o planeta Terra à mercê das máquinas. Então, o tamanho do problema é algo espetacular. Nós estamos agora em meio a uma pandemia, onde que tem pessoas que não sabem mais o que vão fazer, completamente apavorados. Por quê? Porque estão num sono hipnótico, estão dormindo, todos dormindo. A gente vê por aí, redes sociais, as pessoas pedindo oração, fazendo pedidos para Deus para passar a pandemia, para que a pandemia vá embora. Mas e onde é que está esse Deus que não atende esses pedidos, e cada dia mais morre mais gente, mais gente, mais gente, mais gente? A ganância humana é tão imponente, A questão do poder gera uma afeição a essa guerra tecnológica tão poderosa, que devemos de ter atenção aos próximos anos agora. O que falta mais? Um chip para você ter saúde? Um chip que vai coordenar você para você não ficar mais gripado, não contrair mais vírus nenhum? Esse chip você vai passar a mão na frente para ele detectar seu RG, seu CPF, é um código de barra, já tem um código QR aí. Então, meus irmãos, a coisa está sendo falada e está sendo batida, e várias pessoas falando sobre inteligência artificial, várias pessoas falando como que isso vai se suceder ao longo dos anos aqui no planeta Terra, está sendo implementado aqui no planeta Terra. E aí a gente questiona um outro ponto. E o amor incondicional? Como que fica? O amor incondicional, como é que fica as emoções? Uma máquina, ela não tem um sistema emocional definido, ela não tem um coração que vibra, que tem um campo eletromagnético com 5 mil vezes maior que o próprio cérebro, que está adaptado para fazer as funções que é designado a ela todos os dias. A gente tem um filme, que eu não lembro qual filme era, que no final do filme a pessoa está conversando com a inteligência artificial, é uma mulher, está conversando com uma mulher. E dá para ver, eu me lembro bem que me veio agora este filme, não estava no script aqui, mas me veio agora este filme, que dá para ver como é o sistema emocional de uma máquina. Esse filme aí. E se vocês que estão assistindo esse vídeo se lembrarem do filme, vocês podem fazer comentários aqui abaixo deste vídeo. Então, a problemática do planeta Terra, ela vem cada dia mais e mais
as pessoas sem paciência, as pessoas acusando umas às outras. Agora tem a diferença de grupos que querem trabalho e outros que querem que as pessoas fiquem em casa. O desespero de estocar comida, esse desespero que vai fazer com que as coisas vão mudando sutilmente. Essa polca, eu já falei em outros vídeos, né? Tem uma polquinha que está apertando o ser humano, para que o ser humano dê um salto de consciência. Então, teoria das estruturas dissipativas, Elia Prigogine, coloca fóton no átomo, ele vibra, ele salta de órbita. Ou seja, ele salta de frequência, que é a própria consciência, saltando de frequência. Mas, como a gente está vendo que a procura para esse tipo de coisa, de olhar para dentro, ou seja, acordar para a situação, é um pouco difícil. E a gente está vendo as pessoas aí procurando casa, carro, apartamento, comida agora, porque vai faltar, começando a pensar em acelerar o processo da inteligência artificial, porque não querem mais gastar, porque vão economizar a mão de obra humana, não vão mais assinar a carteira, é mais fácil eu ter um robô aqui que faça as coisas para mim. Então, é necessário que tomamos os devidos cuidados e atenção de sermos astutos para esse tipo de questão, tá? Porque o amor incondicional não tem como substituir. Por quê? Poder, como já foi falado muitas vezes, só um tem. Poder só ele. O vácuo quântico, o Deus. Então, justamente dentro deste sono hipnótico, deste terrível sono, deste terrível afastamento que a humanidade tem da própria essência que está dentro de cada um de nós mesmos, leva-se a muitas questões. E justamente essa questão da inteligência artificial vem justamente daí. Buscar alguma coisa que substitua a presença humana. Agora vocês vejam bem, como que pode a pessoa fazer sexo com o robô? Esse robô vai sentir alguma coisa? O que troca vai ter aí? Nós viemos aqui para trocar informações, para expandirmos a consciência e justamente para trocar essa troca de informação aí. E é possível trocar com o robô? Mesmo ele tendo todas as questões que foram implantadas neste robô em relação à sedução, em relação à sensualidade, tudo isso vai ser implantado dentro deste boneco ou boneca para que substitua a parte humana para fazer sexo. E assim por diante, nos escritórios, nas empresas, e assim vai. Então, meus irmãos, a coisa está ficando cada dia mais interessante. Cada dia mais interessante. Pois bem, né? E quem não quiser acordar, quem não quiser saber ouvir a verdade ou aguentar ouvir a verdade sobre como que funciona este universo aqui, tudo bem. Se dá o tempo necessário para as pessoas que não querem ouvir a verdade, que não querem aceitar a verdade, se dá o tempo necessário. Porém, como já foi falado, vai ser trocado, vai ser tirado daqui e posto lá.
Lá você vai ter todo o seu tempo do mundo para você assistir palestra, para você estudar, para você conhecer como é que funciona o seu cérebro, quantos bilhões de neurônios você tem, o que significa o coração, campo eletromagnético, mecânica quântica. Tudo bem, você vai conhecer isso no seu devido tempo. Mas, e aqueles que estão no caminho e não querem soltar também? A gente vê que vários estão no caminho, estão precisando de ajuda, sem entender, mas estão ali, estão prontos para ingressar no caminho. Esses aí estão bem até, estão muito bem, mas e aqueles que não entendem o que está acontecendo, mas eles estão totalmente num sono hipnótico, totalmente. Remédio atrás de remédio, remédio. Aí fecha a academia, não tem exercício físico, caminhar com máscara, e aí daqui a pouco é o robô que está do seu lado ali, lhe orientando, no lugar do personal, da pessoa que entende, que tem emoção, e assim por diante, gente. Vocês entendem do tamanho do problema? Porque se fosse assim, uma questão para ajudar na evolução humana, tudo bem. Mas não há nada que possa ajudar na evolução humana. A não ser a questão de ir para dentro. A questão do indivíduo ter a coragem de enfrentar, primeiro, as suas questões de sombras psicológicas, fazer a limpeza que tem de ser feito e deixar fluir a essência divina para você seguir o caminho de volta para casa, a volta do filho pródigo. Mas é preciso se dispor para isso. É preciso permitir esse amor de Deus que é derramado sobre nós todos os dias da nossa vida. E está aí o amor de Deus. Mas, como está todo mundo indo contra o rio, ou seja, colocando mais força em cima, e aí vai 1.000 por dia, 2.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 pessoas, todos os dias. Por quê? Porque estão botando força contra o rio que está fluindo para o mar. Então, as cabeças estão se debatendo para trazer uma solução para o que a própria humanidade criou. Tal poder, as pessoas não entendem o poder que existe dentro deste contexto de sombra psicológica coletiva. Tem as sombras pessoais e tem a coletiva. Por isso que não se solta, porque está tudo lá para ser resolvido. Bom, mas como o ser humano, como eu já falei no início do vídeo, tem uma tendência a ter zona de conforto, eu boto um robô fazer as coisas para mim, não precisa fazer mais nada, eu tenho um algoritmo que grava o que o funcionário está me fazendo, ele vai dizer, vai avisar, ó, já aprendi tudo, já sei tudo, pode mandar ele embora. Aí manda o funcionário embora e assim por diante, vai substituindo a questão humana. E aí a gente pergunta, né? Cadê o amor incondicional? Vai sumir do mundo? É o que parece que eles querem, porque eles são muito inteligentes. Essa questão das coisas subliminares, olha, isso aí grava e grava mesmo, é um hipnotismo total, gente, total. A gente vai, muitas vezes a gente está caminhando na rua e observando, a gente para observar as pessoas num nível de programação
nível de programação dentro da própria Matrix, ou seja, estão totalmente plugados na Matrix, plugados, caminhando para apenas uma direção. Sabe como você doutrina um cavalo? O cavalo ele tem isso aqui, ele vai trilhar isso aqui, toda a vida. Eu acredito que existe isso e toda a vida, porque vai faltar as coisas, vai acontecer isso, acontecer aquilo e mais notícia. Vamos descarregar, né? Vamos fazer eles produzir cada vez mais cortisol, cada vez mais ansiedade, vamos baixar a imunidade dessas pessoas, vamos implementar o vírus na cabeça da pessoa. E vai. Por isso que foi pedido paciência. Estudo, paciência e ajudar. Estudo, paciência e ajudar. Tem solução? Tem solução. Tem. Se acordar, tem solução. Se cada um que estiver aqui nesse canal, assistindo esse vídeo de hoje, a gente está falando de inteligência artificial, pois já tem muita coisa com inteligência artificial, mas a gente cai na mesma questão do ego. E se cada um que estiver assistindo aqui, cada um procurar um nível de evolução, ou seja, sair da programação mental, carnal, desta terceira dimensão, ou seja, viver aqui, desfrutar das coisas daqui, mas sem o apego das coisas daqui, sem mesquinharia, sem se apegar na falta de coisas. Tem solução. Daí tudo vai passar, tudo passa. Se montar uma comunidade que se ajude, uma comunidade de autossustentação, lá com alegria, com amor, lá não vai ter epidemia nenhuma, não vai ter doença nenhuma e todos vão viver felizes, eternamente crescendo. Vocês já viram bem que se colocar amor, as coisas mudam? Mas não é o amor humano, hein? O amor incondicional. Se colocar amor, colocar alegria, a bioquímica do cérebro, ou seja, a sincronicidade entre lado esquerdo e lado direito do cérebro, ou seja, o cérebro reptiliano, ele é cada vez mais desativado. E aí a gente dá um salto para o neocórtex. Vocês viram como que é fácil? Mas é preciso ter coragem de enfrentar primeiro o que foi colocado dentro da sua consciência. O que você tem na casa? Estamos recebendo tecnologias de ponta, poderosíssimas. Para quê? Para satisfazer o ego humano? Para ficar num deserto, como foi visto no filme Matrix? Quando o Neo falou que a tecnologia IA ia tomar conta? Como que ficaria o planeta? Então, meus irmãos, a coisa fica cada vez mais e mais. Cada vez vai piorando. Gerando no medo. A programação do medo é algo espetacular. Eles conseguiram o ponto fraco, ou seja, né, o ponto que o ser humano não consegue desprogramar. O medo. O ser humano é uma coisa espetacular, gente. E a gente nota que o medo, ele vai consumindo com o seu sistema imunológico. Ele vai consumindo com as suas estruturas ósseas, produzindo toxinas, produzindo osteoporose, somatizações de N tipos. Vocês vejam que tudo é uma coisa ligada à outra. E a medicina
justamente na parte egóica, vai avançando, avançando, avançando em busca de soluções artificiais para cobrir a zona de conforto humana do ego humano. Porque se tirar o ego fora, a personalidade, se a pessoa olhar para dentro, fazer a ressignificação, se aceitar, tá? Eu aceito que eu tenho este problema, eu tenho um histórico de problema, mas eu também não tenho a culpa de ter este problema. Então vamos estudar, vamos praticar, vamos reintegrar, vamos abraçar esta sombra, vamos ressignificar essa sombra, vamos elaborar, vamos tratar, vamos transmutar, vamos unificar e assim por diante. Para resolver, para colocar luz na escuridão. O planeta Terra está na eminência mais importante que existe. Porque as sombras estão cada dia mais e mais e mais e mais fluindo e germinando e germinando e germinando numa potência louca. E a gente passa na rua e vê justamente a cidade fantasma. Justamente o que está escrito nos filmes, é arquetípico isso, está acontecendo justamente neste tempo agora. Muitas pessoas não entendendo o que está acontecendo, muitas pessoas estão se questionando o que vai acontecer mais para frente. Não há solução, não existe solução para o problema. E aí a gente vai para o lado da união, porque a consciência espiritual, ela não vê dificuldade alguma, ela é totalmente harmônica, amorosa, pacífica e alegre. Totalmente. Não existe nada. Então a gente vê muito falar, a gente escuta falar. Quando estávamos aqui, escutávamos muito que a voz silenciosa, quando ela abre a boca, as aparências do mundo se derretem. E se derretem mesmo. A ilusão, o véu cai totalmente. Então, meus irmãos, aqueles que são praticantes, mão na massa. Mão na massa por quê? Porque já sabemos que tudo que está sendo manifestado, todas essas ilusões, todas essas aparências, são apenas aparências do inconsciente coletivo, um inconsciente pessoal, coletivo, planetário. Sombras pessoais, coletivas e planetárias. E o problema climático é a mesma coisa. E aí tiram o poder das pessoas, não explicam. Ou seja, quando você vem e passa uma mensagem, a pessoa olha 3 minutos do vídeo e pum, desliga. Curte e não assiste todo o vídeo. Não assiste todo o vídeo. Quando eu falo, quando a gente vai lá e olha, seu vídeo assistido 3 minutos e pum, interrompe porque tocou lá na ferida. Tocou na ferida. Então, como que vamos nos unir para fazer algo por amor do nosso Pai? Se não há entendimento dentro da própria espiritualidade eminente hoje, dentro deste planeta. Porque eu aprendo espiritualidade, eu acho que eu tenho poder, eu acho que eu posso fazer programações cerebrais para as pessoas enriquecerem. Eu acho que eu posso fazer programação cerebral para a pessoa ser toda poderosa.
e o compromisso que nós, trabalhadores, temos com o Pai, que está nos regendo aqui agora. Compromisso que temos de acordar os irmãos que estão dormindo. Então, é preciso muita paciência, é preciso muita prática, é preciso muito estudo para reinterpretar todas as aparências, todo o conto de fadas que existe dentro dos próprios estudos espirituais. Existe um conto de fada, existe uma visão romântica da vida, como diz nosso amado mestre, professor Agapouto. A visão romântica da vida, o pensamento mágico. Porque eu estou nesse caminho e aí nada a fazer só para mim. E aí eu tenho isso, eu sou isso, eu tenho e mais, e mais, e mais, e mais. E aí o resto dos irmãos, né? E o pão lançado às águas não é lançar o pão às águas, mas lançar o pão às águas em ajudar os irmãos. Como é que fica essa posição? E os irmãos que não querem ser ajudados, aí também é uma outra problemática da visão deles. Existem estágios de consciências diferentes. Você fala o seguinte, é isso, como já falou, né? Toca na ferida, pronto. E aí você arruma um problema para você porque você falou certa coisa que a pessoa não gostou, tocou na sombra da pessoa. Então, não há solução, gente. Não há solução. Vocês querem ver uma coisinha? Se vocês colocarem numa novela, vocês vão ver nitidamente o que acontece todos os dias. Todos os dias. Aí você vai para a rede social. É a mesma coisa. Quantas vezes foi falado que o exercício físico, ele previne, ele reforça o sistema nervoso, o sistema imunológico das pessoas? Quantas vezes foi dito que era para se fazer exercício físico e as pessoas teimam em não fazer nada? Zona de conforto. Quantas vezes foi dito caminha, respira, reforça o pulmão? Não, eu vou tomar remédio. Eu vou tomar remédio. Porque o remédio é mais fácil, você não tem que fazer esforço algum. E é a mesma coisa com o autoconhecimento e a questão da espiritualidade. Quanto mais fácil for para mim, mais confortável for, melhor. Porque daí eu não vou a fundo, eu não toco na raiz do problema e fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Aí eu estudo e nada. Estudo, não acontece nada porque eu não me permito tocar na ferida. E é assim que acontece com todas as pessoas. Esse ego, essa individualidade que é teimosa e ela é contra o todo. Então, gente, para entrar na cabeça isso, para bater na cabeça, não adianta. A marretada, a sutileza. E uma outra coisinha também, ficar em cima do muro, não dá. Ou você define ou você vai para o lado da luz ou para o lado dos negativos. E eles lá estão esfregando a mãozinha porque eles estão dando risada para a quantidade de chi que eles estão dando risada. Mas por pouco tempo. Então, nós vamos encerrar este vídeo com um simples versículo, que eu quero que todos ponham este versículo na cabeça. Confia no Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Não te inclines jamais o teu próprio entendimento. Reconheça-o ou reconheça-me em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia, confia. O campo unificado, o vácuo quântico, o Deus, Ele está esperando cada um de nós. Mas é preciso que nós nos permitimos para receber o seu amor que cai como chuva sobre nossas cabeças todos os dias. Está caindo aqui e agora o amor de Deus. Então vocês viram o tamanho do problema? O tamanho do problema é um jargão esse, né? Está caindo agora aqui o amor de Deus. Aqui agora. Mas não, eu quero sofrer. Não, você está vendo o que está acontecendo lá fora? Você está... Aqueles que são chamados pelo Pai sabem que o trabalho é árduo, mas a bonança é indescritível. Obrigado. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado. E assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui.
Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.